Olá, eu sou a Tami do Literatami e esse é o vídeo sobre as minhas melhores leituras de 2018. Bom, gente, vocês que acompanham o Literatami perceberam que 2018 foi o ano em que imperou a literatura brasileira aqui no canal. Então, por isso eu decidi dividir a minha seleção de melhores leituras em dois. O primeiro vídeo é esse daqui, em que eu trago uma seleção geral de melhores leituras. Então, eu acabei escolhendo 10 livros que figuraram entre as melhores leituras que eu fiz no ano. E o próximo vídeo, que eu vou gravar logo em seguida desse, vai trazer as melhores leituras de livros nacionais contemporâneos. E para essa seleção eu levei em consideração autores que ainda estão em exercício de escrita. Por exemplo, a Lígia Fagundes Telles com certeza vai entrar na minha lista de melhores leituras, só que ela vai aparecer nesse vídeo aqui. Porque hoje, em 2018, por mais que ela ainda esteja viva, ela não escreve mais. Por isso, eu não vou considerá-la entre os livros de literatura contemporânea, beleza? Lembrando que, assim como nos anos anteriores, o meu critério para escolher os melhores livros é totalmente subjetivo. Eu levo em consideração aquilo que eu mais gostei enquanto experiência de leitura, aquilo que eu achei esteticamente muito agradável e muito bem construído, tanto em relação à profundidade dos personagens, quanto em relação à sedução do enredo, enfim, vocês vão ver que acabou sendo uma seleção bastante diversificada em relação aos anos anteriores, certo? Então vou começar sem nenhuma ordem, não é porque eu vou falar primeiro esse que ele é melhor ou pior, eu só juntei aqueles livros que eu acho que todo mundo devia ler, e principalmente aquelas pessoas que acompanham o canal porque tem um gosto literário parecido com o meu. Então vamos lá que eu tô bem empolgada para dividir com vocês um pouquinho do meu ano. Vou começar mostrando a minha primeira leitura de 2018, que me arrebatou, e se você me acompanhou no Instagram, você viu como eu fiquei impactada com esse livro, que foi Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. Esse livro ele divide muitas opiniões, porque ele é um livro bastante dramático, ele vai contar a história de 4 amigos, se eu já não estou enganada, eu acho isso, 4 amigos que se conheceram em uma faculdade no Massachusetts. E aí eles vão seguir a vida ali, vão seguir crescendo, amadurecendo e mantendo aquela amizade. Só que dentre esses 4 amigos que são muito diferentes uns dos outros, existe o Jude, que teve uma vida muito sofrida e bastante misteriosa. Ele passou por maus bocados quando era criança e esses traumas da infância ainda permanecem ali na fase adulta dele. E, bom, eu fiquei apaixonada pela escrita da Hanya, não tem nada de diferente, de inovador, mas a história é muito bem construída, os flashbacks vêm de uma maneira muito forte, vão fazendo com que a gente crie laços apertadíssimos com os personagens, especialmente com o Jude. Só que ele é um livro com muito drama mesmo, no sentido de tragédia, sabe? Assim, acontecem muitas coisas tristíssimas. Eu fiquei muito abalada por esse livro e eu amei demais. Eu fiz um vídeo pra ele aqui no canal, eu fiz uma defesa, na verdade, uma defesa apaixonada dessa obra que divide tantas opiniões, e eu espero que vocês tenham interesse. É Uma Vida Pequena, desse tamaninho, né? Mas esse livro ele foi publicado pela editora Record com a tradução do Roberto Mugiati. E eu acho que ele já foi adaptado para o teatro, mas eu acho que ele é um livro muito cinematográfico. Eu espero que ele seja realmente adaptado para o cinema, porque eu vou assistir correndo, eu gostei demais. E é uma narrativa fácil de ler, então não tenha medo de encarar esse tijolão. O livro que eu li que entrou para minhas melhores leituras foi O Hibisco Roxo, da Chimamanda Ngozi Adichie. A Chimamanda é uma autora de Enugu, na Nigéria. E ela vai contar aqui nesse livro a história da Kambili, que é a protagonista do Hibisco Roxo, que é uma garota que está aqui naquela fase chegando na puberdade, e ela mora em uma aldeia, uma espécie de aldeia na África, em que o pai dela é como se fosse o líder, ele é uma figura muito importante e exemplar para aquela comunidade, e a Kambili é muito apaixonada pelo pai, tem no pai uma espécie de ídolo. Só que conforme ela vai crescendo, ela vai percebendo que o pai é uma figura cheia de defeitos, é uma figura muito machista e opressora, e ela precisa aprender a lidar com esses
sentimentos conflitantes dentro dela com o crescimento, o desenvolvimento da consciência social que ela vai tendo e meio que equilibrar isso com o amor que ela sente pelo pai. E esse livro é um livro com muitas mulheres fortes, as personagens femininas aqui são incríveis, maravilhosas mesmo. A narrativa dele também é super fácil de acompanhar e a história é construída sob o ponto de vista da Cambira, então a gente também cria laços com essa personagem. Eu acho que é um livro bastante impactante também, muita gente disse que é pesado, que chorou e tal. Eu não passei por isso, mas eu gostei muito, eu também fiquei bastante envolvida com a história. E foi publicado pela Companhia das Letras com tradução da Júlia Romeu. Eu ainda não fiz vídeo para esse livro, mas eu já quero avisar vocês que a maioria das minhas melhores leituras não tem vídeo aqui no canal, porque eu tava passando pelo final da faculdade, entrega de iniciação científica. Esse ano passado, de 2018, foi uma correria doida, mas eu quero avisar que os próximos vídeos de resenha serão sobre esses livros de melhores leituras. Então, próximos vídeos é só de livrão assim que eu amei. Enfim, Chimamanda tá aí, ela tem outros livros publicados que todo mundo diz que são maravilhosos também. Tem o Americaná, o Meio Sol Amarelo, enfim. Quero ler tudo dela, com certeza. Eu li um livrinho bem pequenininho, assim, eu devorei esse livro, na verdade, em uma noite. Eu passei a madrugada lendo, eu adoro quando isso acontece. E também foi uma experiência, foi bem acalentadora, que foi a leitura do Carta D, do André Gorz. Olha só que bonitinha essa edição. Ela vem dentro dessa caixinha aqui, que é como se fosse um envelope, né? Porque é uma carta que o André Gorz foi um filósofo francês super importante, um pensador francês muito importante para a época dele. Ele escreveu para a esposa dele, que foi a Dorine, também uma figura importante para a intelectualidade da Europa no século passado. E o que acontece é que a Dorine, ela sofria de uma doença degenerativa. E aí ela sabia que ia morrer, e ele também sabia, então ele escreveu essa carta muito apaixonada, meio que relembrando momentos que eles viveram juntos, passando ali por todo o caminho da relação deles, mostrando quanto a Dorine foi importante para que ele se tornasse o André Gorz. E o que eu achei bacana aqui foi que o André, ele era muito apaixonado pela esposa e, ao mesmo tempo, ele era uma figura bastante objetiva, racional, inteligente, culto, ela também. E ele vai conseguir trazer essa harmonia entre a paixão e a objetividade. Ele transforma em palavras de um modo muito objetivo e bastante direto aquela paixão arrebatadora que ele sente pela Dorine até o fim da vida. E não é à toa que, no final, quando a Dorine percebe que já tá assim pra morrer, eles dois decidem tirar a vida juntos, porque ele diz que não é capaz de viver em um mundo em que ela não exista. Enfim, é uma paixão louca, mas ele escreve de um modo tão... Ai, eu amei o que ele faz aqui. Eu fiquei muito curiosa para conhecer outras coisas do autor. Eu fiz vários grifos nesse livro, é uma edição linda, ele faz a gente pensar em várias coisas, enfim. Gostei demais, demais. A tradução foi do Celso Azan Júnior. Gosto de falar das traduções porque se não fosse os tradutores a gente provavelmente não entraria em contato com muitas das obras que a gente lê, né? Enfim, gostei demais também, vou fazer vídeo pra ele em breve. Aí eu li um dos livros que, cara, nossa senhora, assim, estaria no top 3 de melhores leituras, que foi o Anos de Formação, Os Diários de Emílio Renzi, do Ricardo Piglia, publicado pela Todavia Livros, com tradução do Sérgio Molina. O Piglia é um autor argentino que eu já conhecia. Eu já tinha lido dele O Caminho de Ida, que é um livro que eu gosto muito também, um romance assim, muito bom. E depois eu tentei ler o Respiração Artificial. Só que Respiração Artificial ele tem uma pegada meio experimental e eu não consegui terminar de ler, assim, não deu certo. Quero um dia pegar de novo, só sei que eu li esse aqui e ele me arrebatou. O Emílio Renzi é um personagem que é uma espécie de alter ego do Ricardo Piglia, então ele também é um escritor, ele é um jovem escritor aqui nesse momento, dos anos de formação, então ele está se formando na universidade, ele está começando a entrar na vida política da Argentina, ele vai relembrando alguns fatos do passado e anotando tudo isso no diário dele, nos diários, né? Então esses diários eles trazem a ficção, obviamente, porque o Emílio Renzi é um personagem ficcional, só que ele também traz traços autobiográficos do Piglia na medida em que o Emílio Renzi viveu na mesma época que o Piglia, enfim. Vai tendo aquela mescla entre a história com H maiúsculo e a história do personagem.
E eu gostei muito, eu me senti muito identificada com esse personagem, assim, várias semelhanças. Em relação à vida dele, eu acho que sempre acontece isso um pouco comigo, com livros latino-americanos. Acho que por isso que eu gosto tanto de literatura latino-americana. Mas não só pelo personagem, como um sujeito particular mesmo. Algumas das reflexões que ele faz, sobretudo em relação ao exercício da literatura, são interessantíssimas e, enfim, ele passa por várias coisas na vida, né? Várias bagunças ali no universitário, militante, enfim. Eu gostei demais. E ele tem continuação, né? Eu acho que são 3 livros, porque esse aqui é só o ano de formação, é o inicial. E a Todavia já falou que vai publicar o próximo no ano que vem. Então, ai meu Deus, vai ser também uma das minhas leituras, assim, que lançar eu já quero pegar, porque eu me senti amiga do Renzi, sabe? Quando você cria uma relação de verdade com um personagem ficcional. Enfim, gostei muito, tá muito indicado e também vou fazer vídeo pra ele com certeza. Olha só, fiz várias, não sei se dá pra ver direito, mas fiz várias marcações, pensei sobre muitas coisas, adoro livros assim. Outro livro que eu li que me surpreendeu muito, especialmente pelo gênero do qual ele faz parte, que é a ficção científica, algo que eu não costumo ler muito, foi o Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler. A Octavia Butler foi uma autora negra do século passado. Ela já faleceu. Ela faleceu em 2009, se eu não estou enganada. Mas enfim, aqui que ela vai fazer é trazer uma personagem que é a Cora. Ai, gente, não me lembro. Eu sou péssima com o nome de livro. É a Dana, ó. Sabia que tinha 2 sílabas no nome. Enfim. A Dana é uma personagem que é uma mulher negra que vive já no século XX. Só que por uma razão... Não vou falar qual foi a razão, eu preciso pensar muito antes de fazer vídeo sobre esse livro, pra não dar spoiler. Mas por uma razão que faz com que o livro seja classificado como ficção científica, ela acaba entrando em contato com os Estados Unidos do século XIX, naquele período pré-guerra civil. Então o preconceito racial ali tá no seu ápice e ela vai ter que aprender a lidar com tudo isso, sendo uma mulher já esclarecida do século XX. Então, a Octavia Butler vai trazer a ficção científica junto com questões raciais e questões de gênero importantíssimas, de um jeito que eu nunca vi ninguém fazer. E assim, magistralmente, eu fiquei apaixonada por esse livro. É um livro excelente, eu já dei de presente para outras pessoas que também amaram. É uma leitura que eu recomendo para todo mundo, para todo tipo de leitor, e com certeza eu vou fazer vídeo sobre ele. Esse livro ele foi publicado pela editora Morro Branco, e a tradução foi feita pela Carolina Caires Coelho, a revisão foi feita pela Mel Ferraz e pela Suzana Almeida. E enfim, nossa, cara, eu quero ler tudo da Octavia Butler com certeza. A Morro Branco já me enviou outro livro dela, que é parte de uma trilogia. Então eles estão lançando aí a Octavia e vale muito a pena. Nossa, é uma autora excelente mesmo, não só pelo tema, mas pela forma com que ela trabalha com a matéria da palavra mesmo. Gostei demais e um livro importantíssimo. Outro livro que eu amei, mas que não foi uma surpresa, porque no ano passado eu li um outro livro desse autor e que virou um dos meus livros da vida, que foi o livro Stoner, foi o Butcher's Crossing, do John Williams, também publicado pela Rádio Londres, assim como o Stoner, com a tradução do Alexandre Barbosa de Souza. E o que eu acho é que tudo que o John Williams se propuser a escrever vai sair perfeito. O cara sabe construir uma história de um jeito, ele sabe escrever de um jeito que é fantástico. Aqui ele vai trazer um personagem que é o Will Andrews, lá na década de 1870, que ele vai ser um jovem de 23 anos que desiste da faculdade de Harvard e decide ir para o Colorado para viajar para Butcher's Crossing, e lá ele quer participar de uma caçada de búfalos, porque naquele momento isso é bastante feito lá, né? É uma atividade muito feita lá no Colorado nessa época. E ele não tem experiência nenhuma assim com a vida selvagem, mas ele quer empreender uma viagem porque ele se sente bem com a natureza e ele quer fazer isso. E, nossa gente, pra mim, assim, falando desse jeito, não era uma história que me interessaria pessoalmente, assim. Só que é incrível, incrível, que livro maravilhoso. Assim como Stoner, ele também tem uma narrativa muito... Assim, ele parece um livro meio parado, ele tem mais ação do que Stoner, porque, né, acontece um percurso do protagonista até lá.
Só que ao mesmo tempo em que a narrativa é meio estagnada, ela é também, tem muita ação no presente, sabe? Parece que a gente tá lá acompanhando o personagem. E o personagem é de uma complexidade tremenda. Não só o protagonista, todos os personagens que aparecem aqui são personagens muito complexos. E eu amei demais assim, esse livro. É um daqueles livros que no meio você tem que fechar e falar, cara, o que acabou de acontecer? E foi o que eu fiz. Assim, chegou uma parte aqui que eu falei, não é possível que isso aconteceu. Eu fiquei chocada, eu fiquei impactada. O final também é maravilhoso. Assim como Stoner, os finais do John Williams, eu só li esses dois, mas desses dois livros, os finais são finais muito realistas, sabe? O realismo aqui é gritante e... nossa, eu gosto muito do John Williams. Também é uma narrativa fácil de ler, assim, em termos de forma e de estilo narrativo. Mas se você nunca leu John Williams, dê uma chance porque é um autor fenomenal. Nossa, é difícil achar alguém que escreva tão bem sobre qualquer coisa quanto ele. E tem um outro livro dele que é o Augustus, que eu ainda não li, mas já tá aqui, já vai ser também uma das leituras de 2019, com certeza. Aí depois eu finalmente li A Elegância do Ouriço, da Muriel Barberry. Essa edição foi publicada pela Companhia das Letras, com a tradução da Rosa Freire da Guiar. E esse livro acho que é quase unanimidade, né? Assim, a maior parte das pessoas que eu conheço que leu gostou demais e comigo não foi diferente. Ele vai contar a história de uma concierge, de uma zeladora, uma porteira, que trabalha em um prédio de luxo em Paris. Só que essa porteira, ela é inteligentíssima e tem um humor bastante ácido, bastante crítico. E é ela que vai escrever aqui alguns dos capítulos desse livro. Então a gente começa acompanhando a história pela ótica dela. Ela mostra pra gente como aqueles moradores, nariz em pé ali daquele prédio rico em Paris, nem passa pela cabeça deles que a concierge do prédio é uma mulher com inteligência acima da deles, sabe assim? E é incrível porque ela é uma personagem que gosta muito de filosofia, de literatura, principalmente literatura russa, e ela vai trazer tudo isso para a vida dela. Então a gente vai acompanhando as questões que ela levanta, tem um quê de ensaio, de reflexão ensaística, tudo isso permeado por um humor muito característico da personagem, é bastante pessoal e que eu particularmente gostei muito. E aí no meio da história entra uma outra personagem que é uma moradora desse prédio, e aí elas vão perceber que elas têm coisas em comum e eu gostei demais. O final desse livro é uma surpresa terrível. Eu chorei tanto com esse livro, eu fiquei tão apaixonada pela história, por tudo. Eu acho que também é uma narrativa bastante cinematográfica, viu? Daria uma boa... Talvez até uma série seria legal, que houvesse uma série sobre esse livro, enfim. Nossa, que delícia de narrativa, que delícia de história, que delícia de personagens. Um livro impecável mesmo, eu gostei demais. Eu espero fazer vídeo pra vocês sobre ele logo logo. Demorou, mas apareceu aqui o primeiro livro da Lígia. Gente, foi muito difícil escolher um livro só da Lígia pra colocar aqui, porque no ano passado eu fiz tô fazendo, ainda não acabou, o projeto de leitura pra ler a obra completa da Lígia. E aí eu li muitos livros incríveis da autora, inclusive o último que eu li foi As Horas Nuas, que é um romance espetacular. Não sei por que eu não coloquei ele aqui, mas eu fiquei na dúvida entre qual deles colocar, enfim, acabei colocando o Seminário dos Ratos, porque esse aqui pra mim é um dos melhores livros de contos da literatura nacional. E talvez da literatura mundial, porque, cara, o que a Lígia faz aqui nos contos é algo espetacular. E a sequência dos contos também é um que vai te derrubando atrás do outro, sabe? Ele começa com o conto As Formigas, que é um conto tenebroso, assim, dá medo mesmo. Depois a gente fica, nossa, remoendo a história. Vem com O Senhor Diretor, que é um conto totalmente autocentrado e ao mesmo tempo que questiona comportamentos sociais que até hoje são vigentes. Depois vem Tigrela, que pra mim é o melhor conto da Lígia Fagundes Telles. E todos esses contos eu tive que ler e reler imediatamente, assim que eu acabei, porque ele faz uma coisa assim com a gente que você fala, não, peraí, deixa eu ver que caminhão passou aqui por cima, deixa eu ver qual foi a placa desse caminhão, porque, sabe, quando vem sem você esperar e você fala, não é possível que isso tenha sido feito. Incrível, impecável, irreparável. Eu sou muito suspeita pra falar sobre a Lígia, mas, cara, Seminário dos Ratos é um livro excelente. O conto que dá título a esse livro também é mais atual do que nunca.
Enfim, se você nunca leu Lígia, eu sempre recomendo começar por Antes do Baile Verde, que é um livro de contos também, ou por Ciranda de Pedra, que é o primeiro livro, é um romance, que é o primeiro livro da maturidade literária da Lígia. Mas se você tiver Seminário dos Ratos aí na sua estante, pode pegar pra ler sem medo, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa autora. E já tem vídeo no canal pra ele, viu? Vou deixar linkado aí. Depois eu li Esperando Godot, do Samuel Beckett, e ele também entrou para meus livros favoritos do ano, porque... ai, gente, o que ele faz aqui, né? O Beckett, ele é um autor francês, ele é naturalizado francês, e esse livro Esperando Godot é uma peça de teatro em que a gente tem, no início, assim, o cenário não muda, tem uma árvore e uma pedra no cenário, então pode ser qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo do mundo. E dois personagens com nomes estranhíssimos que estão ali esperando o Godot. Acontece que eles não sabem há quanto tempo eles estão esperando o Godot, eles não sabem por que eles estão esperando o Godot e eles não sabem quem ou o que é Godot. E a gente também não sabe. Só que desse nada, desse absurdo, desse vazio, o Beckett tira cada coisa que você fala, meu, que fenomenal, assim, que escritor do caramba, porque, nossa, é uma peça, assim, que tem bastante diálogo, não tem ação nenhuma, é realmente o absurdo ali reinando. O Beckett é um dos pais do absurdo, assim, um dos reis do absurdo, e no final acaba tudo fazendo sentido, o que tem que fazer sentido faz sentido, sabe? E eu gostei infinitamente dessa peça, eu vou fazer um vídeo também pra esse livro. Eu já li outras coisas do Beckett, eu tenho uma relação meio de amor e ódio, tem coisa que eu amo, tem coisa que eu não gosto muito, mas esse daqui é uma obra-prima mundial. E o Beckett é um autor que inspirou muito a Hilda Hilst, ela é, tipo, muito, muito fã do Beckett, então se você gosta da literatura da Hilda, dê uma lida nisso aqui, nas outras obras do autor também, mas pra começar o Beckett eu acho que esse aqui é uma boa. Eu não comecei por esse, mas eu gostaria de ter começado. Enfim, vou fazer vídeo pra ele logo. Essa edição tá esgotada, ela era da Kozak Naif, com a tradução e prefácio do Fábio de Souza Andrade, que é um professor lá da USP, que conhece muito a obra do Beckett, ele é tipo especialista, assim, ele sempre dá curso sobre ele, então é uma edição ótima. Não sei se esse livro já foi relançado, mas se já foi, eu espero que tenha sido também traduzido e prefaciado pelo Fábio, porque ele acaba enriquecendo bastante a obra, sabe? O que ele tem a dizer sobre ela. E, enfim, maravilhoso, Esperando Godot é ótimo. E por fim, mas com certeza não menos importante, o livro que mudou a minha visão de mundo, com certeza, que me fez crescer enquanto ser humano, especialmente enquanto mulher, como ser social e como indivíduo também, foi Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, nessa edição maravilhosa da editora Elefante, com tradução do coletivo Sicorax. Esse livro, a Silvia Federici é uma autora italiana que é uma escritora, uma pesquisadora marxista feminista, e o que ela vai fazer aqui é traçar uma história, um panorama de como foi a vida das mulheres desde o período pré-feudalismo, que antecede o feudalismo, até os dias atuais, com especial atenção ao período da caça às bruxas e como a caça às bruxas funcionou para alimentar o capitalismo. E o que ela vai fazer é uma crítica ao Marx, porque o Marx, em toda a sua teoria sobre o capital, sobre o trabalho e tal, ele desconsidera o trabalho doméstico, passa batido, porque para ele o que importa especialmente apontar é o trabalho que gera acumulação primitiva, que gera acumulação capital. E como o trabalho doméstico não é remunerado, passa batido, sendo que, na verdade, ele é a base que sustenta todo o sistema capitalista, porque é o trabalho doméstico que alimenta o trabalhador, é o trabalho doméstico que gera a mulher como reprodutora, tá ali na base do sistema capitalista. Então a mulher como um ser que reproduz e, enfim, ela vai tirar da coberta, assim, essas mulheres, todas nós mulheres que tivemos nosso trabalho encoberto por tanto tempo e desconsiderado, e até hoje, né, a gente vê aqui a realidade das empregadas domésticas, das mulheres que trabalham em casa, a gente vê que ainda existe muito
preconceito em relação a isso, e a Silvia vai desmistificar, ela vai escancarar cada coisa. Foi um livro muito chocante pra mim. Eu descobri muito sobre minha história, sobre quem eu sou, sobre quem nós somos e sobre por que as coisas estão do jeito que estão hoje. E o que aconteceu foi que rolou uma leitura conjunta com a Carol Miranda e com a Camila Dias, e a gente acabou fazendo até um encontro presencial que eu gravei, tem live aqui no canal, graças à ajuda da Bárbara, do B de Barbari. Consegui gravar e colocar aqui pra vocês. Foi um encontro presencial que conseguiu enriquecer essa obra que já é tão rica, porque lá estavam reunidas várias mulheres com muitas vivências diferentes, com muitas profissões diferentes. Então cada uma tinha um ponto de vista diferente, uma experiência diferente para acrescentar a leitura, e foi assim, juro pra vocês, foi um dia transformador. Eu terminei essa leitura sendo outra e sendo mais forte, e agradeço muito a Editora Elefante e ao Coletivo Sicorax por essa publicação. E, enfim, eu recomendo pra todo mundo, pra homem e mulher, porque a gente precisa ter consciência de quem a gente e de por que a gente é, né? Enfim, essas foram então as minhas melhores leituras de 2018. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu agradeço muito por você que acompanhou o canal durante esse ano. De verdade, gente, vocês não sabem o quanto é importante pra mim ter a companhia de vocês, poder sentar aqui, conversar com vocês, depois respondê-los, enfim, as amizades que a gente faz. Tudo isso faz a vida ter sentido mesmo, sabe? E, enfim, e deixa aí embaixo qual foi sua melhor leitura do ano, ou suas melhores leituras, que eu quero aumentar minha lista de desejados. Vamos conversar se você leu sobre algum desses livros. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe a Literatami nas outras redes sociais para ficar de olho nos vídeos, resenha desses livros aqui que vão saindo, certo? É isso, muitíssimo obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!